O nome dele ainda hoje é associado na Rússia, e não só lá, como sinônimo de terror, massacres, perseguições e expurgos. No entanto, sua figura foi objeto de análises controversas. Em alguns pontos de sua biografia, permanece uma mancha obscura impossível de remover. Permanecem pontos obscuros, incertezas, situações apócrifas. Às vezes, nem sequer há certeza de alguns de seus atos ou do que ele possa ter feito ou deixado de fazer. Estamos falando daquele que foi apontado como o carrasco de Stalin ou a eminência negra do regime soviético entre o final dos anos 20 e o início dos anos 50. Um georgiano, assim como Stalin, um homem dos segredos, um homem dos mistérios, o homem das repressões, e que ainda hoje, depois de tantas décadas, ainda não conseguiu obter da história um julgamento totalmente unânime, muito menos sobre o seu fim. Estamos falando daquele que foi chamado de a fera do regime soviético, Lavrenti Pavlovich Beria. Foi objeto de análises controversas. Em alguns pontos de sua biografia, permanece uma mancha obscura, impossível de remover. Permanecem pontos obscuros, incertezas, situações apócrifas. Nem sequer há arma. Os mistérios em torno de Beria são realmente inúmeros. Sabe-se que ele nasceu e cresceu em Sukhumi, na Geórgia, e que frequentou a faculdade de engenharia. Mas há muitas contradições, muitos documentos que desmentem uma data com a outra, e os vários depoimentos estão no seu currículo. Desde a sua data efetiva de inscrição no Partido Comunista até sua entrada efetiva nas fileiras do Exército Vermelho, do qual dizem que ele teria desertado após alguns meses, há muitas estruturas. E então, a morte. Uma morte anunciada, dizem que tardia, e em torno de cujos contornos também se desenvolveram várias lendas. Mas quem era realmente Lavrenti Pavlovich? Ele foi um dos pilares da Tcheca, o primeiro núcleo da polícia secreta do nascente regime soviético. Porque a Tcheca nasceu no início dos anos 20, quando ainda era preciso acalmar os últimos ecos da Guerra Civil Russa. E justamente como membro da Tcheca e georgiano, Beria esteve na linha de frente na repressão a uma revolta antissoviética em seu país natal. E justamente por ser georgiano, ele entrou rapidamente na órbita de Stalin, depois que este assumiu o poder após a morte de Lenin. Stalin, ou Iosif Vissarionovich Djugashvili, assim como Beria, também era georgiano. Para os russos, os caucasianos não representam nem o verdadeiro russo, e muito menos um protótipo de cidadão modelo. Os russos, historicamente, nutrem fortes antipatias pelos povos do Cáucaso, que são considerados muito aproveitadores, assassinos, contrabandistas, verdadeiros mafiosos. Os tchetchenos, georgianos, armênios, azeris e daguestaneses. O russo clássico, que é intimamente e fortemente xenófobo, sempre os olha com desconfiança. No entanto, Stalin e os ibéricos fizeram uma grande carreira dentro do Partido Comunista Russo, base da União Soviética. E, de fato, Stalin não fez nada para bloquear a ascensão de Beria. Beria, que, aliás, se tornou quase fundamental para ele. Porque, afinal, ele havia demonstrado em sua terra natal, na Geórgia, assim como em outras ocasiões em Moscou, ser fiel a ele e servir de maneira acrítica e até contínua aos desejos do ditador. Circula um discurso de Beria, ainda hoje, feito em 1937. Dentro desse discurso, Beria disse: "Deixem que seus inimigos saibam que qualquer um que tentar levantar a mão contra o nosso povo, contra a vontade do partido de Lenin e Stalin, será esmagado e destruído sem piedade." Essas frases mostram a filosofia de Beria. Um homem extremamente impiedoso, que no imaginário coletivo do cidadão soviético, ele chegou até a substituir Félix Dzerzhinsky, o Félix de Ferro, criador da Tcheca, cuja estátua de ferro ficou por décadas em Moscou, na Praça da Lubyanka, em frente àquele prédio sombrio que se tornou símbolo da opressão, símbolo das prisões arbitrárias, das torturas e das execuções sumárias.
e que hoje abriga de forma contínua, em relação ao passado, os escritórios do Serviço Federal de Segurança Beria, dentro da Tcheca, depois da Diretoria Política Unificada do Estado e posteriormente da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, fez carreira. Em agosto de 1938, Stalin o chamou para dirigir a Comissariado do Povo para Assuntos Internos, assumindo pouco a pouco o lugar do grande inquisidor Nikolai Yezhov, o homem que havia iniciado a chamada temporada dos grandes expurgos. Aquele período histórico, entre 1935 e 1939, em que, como observou um historiador, assim como acontecia nos mitos gregos, Cronos devorava seus próprios filhos. A revolução devorava o establishment soviético. Militares, dirigentes de empresas, grandes fazendeiros, todos acusados de política contra-revolucionária e enviados ao tribunal do famoso juiz Wyszynski, que os condenava sem piedade. Ao gulag ou à pena capital, levará muitos anos para processar o período das purgas. Reconhecer até mesmo que houve inúmeras sentenças apressadas, exageradas ou até mesmo erradas, baseadas em nada, em fofocas ou em falsidades. Às vezes, até provocadas por inimigos da União Soviética, como a Alemanha, interessada em enfraquecer o Estado soviético internamente. Pois bem, Beria foi testemunha de tudo isso, mas também é preciso dizer que, segundo vários historiadores, seu impacto foi leve. Mais do que tudo, porque ele assumiu as rédeas da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, quando a fase das purgas já estava chegando ao fim. Já estava diminuindo o efeito da repressão do que seria chamado de forma bastante grotesca de Ezovshchina, em referência a Nikolai Ezov, que, aliás, acabaria caindo em desgraça e sendo executado por ordem do próprio Beria em 1940, mas isso já basta. Desde então, Beria ligou seu nome ao terror. Um terror cego. Um terror que atingia qualquer um dentro da União Soviética, a qualquer momento. Não era incomum que algum outro oficial do exército fosse de repente acusado de ser um agente contra-revolucionário, ou pior ainda, um agente pago por alguma potência inimiga, arrastado para o tribunal e depois executado. Com Beria, essa prática não havia cessado completamente. Foi preciso esperar até 1939, o final de 39, para ver alguns efeitos. Sobre Beria, pesa ainda a sombra de outro massacre, descoberto por acaso e debatido por muito tempo. O massacre de Katyn, aquela floresta em... que serviu de... a morte. Centenas, milhares de poloneses, não poloneses, qualquer um. Oficiais poloneses capturados pelo Exército Vermelho e executados. Por que simplesmente porque os oficiais do exército polonês? Em grande parte, eles representavam a classe média, representavam a classe instruída, professores, literatos, profissionais liberais, dirigentes. O inimigo por excelência da ideia stalinista de estender seu domínio sobre a Polônia. Se um dia a Polônia ressurgisse, toda aquela classe dirigente teria que desaparecer, porque seria um perigo para as ambições stalinistas. O massacre de Katyn seria descoberto, ironicamente, pelos alemães após o início da Operação Barbarossa. Os próprios alemães acusariam os soviéticos de cometê-lo. Posteriormente, os soviéticos tentariam inverter a situação. Só depois de anos soubemos a verdade. Soubemos que a Comissariado do Povo para Assuntos Internos, a mando de Stalin e de Beria, havia organizado o massacre com um objetivo bem claro e compreensível. Mas Beria foi ainda mais longe, não só nas repressões, mas também no controle do Estado. Um controle de eficiência para tornar a União Soviética, que afinal surgia da Rússia czarista. Após a Guerra Civil e as grandes fomes, o Estado agrícola tornou-se uma potência industrial mundial. Por isso, Beria havia feito uma aliança com Georg Malenkov para ter um controle rigoroso da indústria. Sobretudo da indústria bélica, que a partir de 1941, após a Operação Barbarossa, havia se tornado estratégica para os interesses vitais da própria União Soviética. Mas, no auge do esforço de guerra, Beria manteve sua fama de inquisidor e massacrado. Ele havia ordenado a deportação, em 1944, dos chechenos, inguxes e tártaros da Crimeia, dos quais hoje quase não resta mais ninguém.
dos alemães do Volga, de todas aquelas minorias étnicas, linguísticas e culturais que se levantaram contra o establishment soviético com a chegada dos invasores alemães. Era necessário punir a rebelião, punir de forma exemplar. E essa punição era a deportação por 10 anos para a Sibéria, de onde poucos voltavam, porque as deportações aconteciam de maneira bárbara, com longas viagens de trem em vagões de carga e depois longas marchas na neve. A chegada aos campos, onde o trabalho exaustivo, o clima muito rigoroso, as condições de vida impossíveis, as doenças e a desnutrição faziam vítimas todos os dias. Berryer seguia como o homem dos segredos para Stalin, responsável por supervisionar o programa atômico soviético, inclusive com espionagem. Sobre o projeto Manhattan, pesquisa atômica liderada pelos Estados Unidos da América. Apesar de as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, serem aliadas contra a Alemanha nazista em 1944 a 1945, a corrida pela arma definitiva, pela arma suprema, pela bomba atômica, era vista como um confronto à distância, quase um prenúncio da Guerra Fria. Graças a alguns espiões, hoje sabemos disso graças aos 5 de Cambridge, dos quais já falamos em um vídeo específico que vocês podem encontrar no canal. Mas também ao austríaco Fuchs, assim como ao italiano Pontecorvo. A União Soviética teria sido capaz, em poucos anos, depois dos americanos, de obter aquela arma tão desejada por Stalin. A lenda negra do monstro orco, Beria, só viria à tona muitos anos depois, embora seus familiares tenham tentado várias e várias vezes desmentir, negar tudo isso. Alguns laudos médicos publicados anos depois, mas ainda duvidosos, relatam um Beria devastado por sífilis, possivelmente contraída de prostitutas. O que é certo é que Beria não tinha muitos amigos. Na verdade, ele tinha mais inimigos do que aliados. Os poucos aliados que ele tinha eram pessoas cujas vontades coincidiam com as dele ou tinham os mesmos interesses. Por exemplo, no final da guerra, quando a idade cada vez mais avançada de Stalin despertou as primeiras ambições pela sucessão. Foi nesse momento que Beria enfrentou seu primeiro grande inimigo, Andrei Alexandrovich Judanov, chefe do partido em Leningrado e responsável pela cultura. Nunca houve boa relação entre Beria e Judanov. Tanto é verdade que, mesmo nas nomeações cruzadas entre os vários ministérios, cada um tentou colocar seus próprios protegidos nos cargos. Foi o caso de Sergei Kruglov, nomeado por Beria chefe da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, depois Ministério do Interior, após a guerra. Na guerra subterrânea contra Zdanov, Beria sempre contou com seu velho amigo Malenko, inclusive depois, na operação antissemita de Stalin. Porque Stalin, a partir de 1946, decidiu dar um impulso decisivo à grande comunidade judaica na Rússia, impulsionando-a para a migração forçada para o leste, não para Israel, mas para um enclave criado nos limites da Sibéria, que deveria ser uma terra prometida, mas acabou se tornando apenas um grande campo de prisão a céu aberto. A morte de Zdanov, em 1948, aparentemente deixou o caminho livre para Beria, que se tornou cada vez mais próximo do ditador. Mas parece que o próprio Beria, quando Stalin morreu em 5 de março de 1953, alguns dias depois de entrar em coma, após um jantar justamente com Beria e outros líderes políticos, Beria havia feito o fanfarrão naquela ocasião, com alguns a começar por Molotov. Ele se gabou de ter envenenado o velho chefe, de ter sido ele quem provocou o coma, o colapso que desencadeou aquela reação comatosa e, por fim, a morte. Verdade ou bravata? Também disso não temos provas ou contraprovas. O que é certo é que, por mais que Beria tenha tentado se impor como o novo homem forte da União Soviética, como novo líder do Politburo e do Presidium, pois bem, sua esperança de se tornar um grande político teria esbarrado na determinação do restante do Presidium de eliminá-lo, não só da cena política, mas da vida. Ainda hoje, depois de quase 70 anos, não temos uma reconstrução real e livre de possíveis incongruências sobre o fim de Beria.
Disse que ele foi convocado para uma reunião do Presídium em 26 de junho de 1953, ou seja, pouco mais de 3 meses após a morte de Stalin. E que nessa ocasião ele foi acusado de ser um espião britânico. Outros disseram que, na verdade, Beria foi realmente convocado, mas durante a reunião, sem que ninguém lhe dissesse nada. Um oficial teria se levantado e atirado na cabeça dele. Outros ainda dizem que Nikita Khrushchev, junto com o Marechal Zhukov, teria decidido pela eliminação de Beria, chamando os guardas do Kremlin de fora da sala e mandando que o arrastassem até a Lubyanka, onde ele teria morrido em uma cela. Ou com um tiro na cabeça, ou estrangulado. Como vocês podem ver, há muitas hipóteses, mas até hoje nós não temos nada. A única reconstrução que mais ou menos se aproxima de ter alguma comprovação da realidade é o fato de que Beria foi levado, talvez com engano, para a projeção de Lefortovo. E daqui para um quartel, o quartel do Comando da Defesa Aérea do Distrito de Moscou, onde estava o comandante do próprio distrito. O general Kirill Moskalenko, que era um fiel aliado de Khrushchev, teria mantido ele prisioneiro e, posteriormente, mandado fuzilá-lo. Dessa execução por fuzilamento, restariam alguns breves relatos, depois enviados ao Kremlin. Desses relatos para o Pravda, que em 10 de julho de 1953 teria noticiado a prisão de Beria, não a sua execução. Somente vários meses depois, haveria basicamente uma admissão da morte de Beria, mas sem detalhes. Pensem que até mesmo uma delegação italiana de jornalistas e parlamentares, em visita à União Soviética, relatou. Tempo depois, Khrushchev, completamente bêbado, teria se gabado para os correspondentes estrangeiros de ter ordenado pessoalmente, ou até mesmo de ter estrangulado Beria com as próprias mãos. Depois de atraí-lo ao Kremlin com um engano, uma desculpa. Simplesmente deveriam falar sobre a nova política econômica da União Soviética. Mas não era verdade. Até hoje não sabemos de nada com precisão. Já dissemos isso. Existe um relatório que, ao menos, coincide com a data dessa reunião no Kremlin. 26 de junho de 1953. Um relatório de uma unidade militar que, justamente naquele dia, 26 de junho, invadiu a casa de Beria e encontrou, pelo menos é o que consta, de acordo com partes rasgadas dos relatórios, alguns ossos humanos, os restos das meninas que Beria, ao longo do tempo, teria tirado das ruas e matado. Esse é o único sinal. Este relatório coincide com a convocação de Beria ao Kremlin e seu desaparecimento. A família de Beria, a esposa, seu filho, Sergei, foram enviados para um campo de trabalho, uma prática comum em casos de expurgos. Ambos sobreviveram à experiência e seriam libertados alguns anos depois. Vale dizer que o filho tentou de várias maneiras, inclusive com publicações, defender a memória do pai. Negar as acusações de monstruosidades, violências e atrocidades cometidas por Lavrenti Pavlovich Beria. No entanto, foi difícil acreditar nisso, a tal ponto que, em maio de 2000, a Suprema Corte da Federação Russa rejeitou um pedido apresentado pelos herdeiros da família Beria para uma revisão, uma reabilitação, pelo menos parcial, da figura de seu ancestral. O pedido baseava-se essencialmente em uma lei que previa, após a desestalinização, a possibilidade de reabilitar póstumamente as vítimas de acusações políticas, reveladas como manipuladas, para não dizer falsas. A Corte, a Suprema Corte Russa, por sua vez, em maio de 2000, reconheceu que Beria foi o organizador da repressão contra o seu próprio povo. Não dava para chamá-lo de vítima. Se foi, sabia o que fazia. Carrasco. Ainda hoje, como dissemos no início, o nome Beria, na Rússia, não provoca boas reações. Pronunciar esse nome faz as pessoas baixarem o olhar. Faz correr. Um arrepio. Ao longo das costas, provoca nojo, medo, horror. Todos os sentimentos que envolvem um período sombrio da história russa e que também, devido à falta de alguns documentos, até hoje permanece difícil de investigar. O que é certo é que Lavrentij Berija jamais poderá passar para a história, nem como um verdadeiro revolucionário, muito menos
como um homem que trabalhou em vida a favor da justiça social. Ou seja, temas que teoricamente deveriam integrar a doutrina comunista. Ele entrou para a história como torturador, sádico, executor do tirano e talvez pedófilo. Como um homem que sumiu, surgiram várias histórias sobre ele. Até hoje, como dissemos, não há nada de concreto. E com certeza absoluta, mas permanece uma névoa de boatos, um mais pernicioso que o outro. Quase como para completar a lenda negra do georgiano, que foi amigo íntimo de Stalin e seu fiel carrasco. Obrigado a todos.